Comecei a gravar. Então, exemplos especiais de controle metabólico a curto prazo do fluxo sanguíneo local. Essa é a segunda e última parte do trabalho, né? Os mecanismos que temos escrito aqui... Aí outros dois exemplos especiais de controle metabólico pelo fluxo sanguíneo local. A hiperêmia reativa e a hiperêmia ativa. Tio, eu percebi que isso de hiperêmia caiu muito no Ateneu, viu? Então, sei lá, presta atenção também. Hiperêmia reativa e hiperêmia ativa. Certo? Hiperêmia reativa. Tá. A hiperêmia reativa se produz depois de que o rego sanguíneo tissular se bloqueie durante um breve período de tempo. Então, ele fala que a hiperêmia reativa acontece quando ocorre um bloqueio da artéria por um curto período de tempo. Então, quando o sangue que irriga um tecido local se bloqueia durante um segundo ou durante uma hora ou mais, então, se a gente, por exemplo, dorme em cima do nosso braço, entendeu? É tipo isso. Ou, sei lá, você prensou... Mano, sei lá, uma situação muito rápida ou muito duradoura de prensar uma artéria, então não vai chegar fluxo de sangue nesse local. O fluxo sanguíneo que atravessa o tecido, depois que se bloqueia, ó, o fluxo sanguíneo que atravessa o tecido aumenta imediatamente, até 4 a 7 vezes com respeito ao normal. Esse aumento do fluxo continuará durante vários segundos, se o bloqueio durou só alguns segundos, ou o fluxo pode aumentar mais se for muito tempo, entendeu? Se o fluxo sanguíneo está interrompido durante uma hora ou mais, esse efeito se conhece como hiperêmia reativa. Então, ele fala que, tipo... Mano, como eu posso dizer? Tipo, olha lá. Hiperêmia reativa é outra manifestação do mecanismo de regulação de fluxo sanguíneo. A falta de fluxo põe em marcha todos os fatores que provocam a vasodilatação. Depois de períodos curtos de oclusão vascular, a quantidade extra de fluxo sanguíneo que aparece durante a fase de hiperêmia reativa dura o suficiente como para repor quase exatamente... Ó, então, basicamente é o seguinte, Yuri. Essa hiperêmia reativa, basicamente, é o quê? É um outro mecanismo em resposta também a uma oclusão de uma artéria. Então, vamos supor que... Ó, ele fala assim, ó, que o corpo ele vai mandar fluxo sanguíneo, ele vai aumentar o fluxo sanguíneo para a região que está bloqueada a artéria depois que se desmanchar, entendeu? Ou seja, se bloqueou durante meia hora... Depois que soltou essa artéria, vai aumentar o fluxo sanguíneo para esse local muito. É meio que tipo para compensar o tempo que ficou desnutrido. Exatamente, parça. Perfeito. Ainda bem que você entendeu. Então, vamos supor assim, ó. Você, mano, tá com um gatinho recém-nascido, velho. Você deixou ele dormindo. Só que você não deu comida para ele durante um dia porque você teve que sair, tá ligado? Teve imprevisto, bateu o carro, sei lá. E você não deu comida pro gatinho. Quando você chega, parça, em casa, o gatinho tá desmaiado no chão, certo? Porque ele tá desnutridaço. Você vai dar a mesma quantidade de comida que você ia dar pra ele no dia? Você tem que dar mais, certo? Pra quê? Pra compensar. Então é basicamente isso. Hiperemia reativa é você, tipo, é uma forma do corpo repor de forma pesada o quanto ficou sem essa nutrição, entendeu? Sem esse fluxo É sanguíneo. tipo, Então, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, assim, esse exemplo mesmo que tu deu, eu dormi por cima do braço e ali aconteceu uma oclusão numa artéria e não chegou fluxo sanguíneo, por exemplo, na mão. E assim que é liberado, por exemplo, eu acordo e percebo no cochilo, aí o corpo manda pesado o vai sangue mandar pra muito sangue artéria. para essa região, é. Porque ele meio que supõe que as suas células, elas estão como se fosse o gatinho. Estão lá, tipo, quase desapagadas, assim, tá ligado? Com fome, mano. Elas precisam, tipo, acordar, então é meio que leva uns tapas na cara, assim, de muito sangue. Tá ligado? É tipo isso. Isso é a hiperemia reativa. E a hiperemia ativa, vamos ver como é, quando qualquer tecido fica muito ativo, como o músculo que faz exercício, uma glândula gastrointestinal, durante o período hiperexcretor, ou incluso no cérebro durante o aumento da atividade mental, a velocidade do fluxo aumenta também. O incremento do metabolismo local faz com que as células devorem rapidamente os nutrientes do líquido tissular e também que liberem grandes quantidades de substâncias vasodilatadoras. O resultado é que se dilatam os vasos sanguíneos locais e aumenta o fluxo sanguíneo local. Dessa forma, o tecido ativo recebe os nutrientes adicionais necessários para manter um novo nível de funcionamento. Como a gente já mencionou várias vezes, a hiperemia reativa do músculo esquelético aumenta o fluxo muscular até 20 vezes.
Mano, hiperêmia ativa, ó, olha qual que é a brisa. A hiperêmia reativa, ela faz uma reação depois de que solta de uma oclusão, certo? Então, se você tá com fluxo sanguíneo normal e aí no momento você trava a artéria, certo? Essa região aqui, ó, vai ficar carente da vascularização, certo? Quando você solta, o corpo vai mandar muito fluxo para cá. Isso é a hiperêmia reativa, porque é uma reação, certo? A hiperêmia ativa, não existe reação, porque não tem fluxo, não tem obstrução de nenhum vaso, entendeu? A hiperêmia ativa é só uma resposta ao aumento de atividade celular, entendeu? Ou seja, o corpo vai perceber que as células do cérebro, por exemplo, ou as células do cérebro quando a pessoa está estudando, ou, por exemplo, as células do bíceps de uma pessoa que está levantando um peso com o braço, vão estar devorando os nutrientes do sangue de lá. Então, o cérebro percebe isso, então ele aumenta o fluxo, certo? A hiperêmia reativa Cara, é mas isso. 20 vezes, velho. Então, por isso, é tipo falar a mesma coisa, entendeu? Só que de tipo assim... Só que de forma, de visões diferentes, de perspectivas diferentes, pra pessoa entender, tá ligado? Você entendeu? Então, Mas pera, tipo assim, por exemplo, a característica dele ser local, no mesmo local é a mesma. Só que o aumento é que é diferente, né? Por exemplo, um é em 4, o outro é em 20 vezes. Do que você está falando? Você está falando da diferença das duas hiperêmias? Sim. Mano, a Por diferença exemplo, das um duas... é de 4 Não, Yuri, mas tá errado, ó. A diferença das duas hiperêmias, a principal é que a hiperêmia reativa tem obstrução de vaso. Essa é a principal diferença. A única, na real. Porque o resto, os mecanismos que o corpo usa são basicamente iguais. De vasodilatação e mandar fluxo A sanguíneo para lá. diferença é que, por exemplo, aqui, um é por oclusão e a outra por exemplo, por eu estar fazendo uma atividade física. Isso. Aumento de atividade, ou seja, metabolismo tissular. Qualquer tipo de atividade, né? Por exemplo, a ingestão de algum alimento. Exato. Exatamente. Entendi. Porque se você ingerir algum alimento, o que vai acontecer? As suas células da região do trato gastrointestinal vão estar trabalhando, certo? Então aumenta o metabolismo. Então aumenta o fluxo sanguíneo para lá, certo? Isso é uma hiperêmia ativa. Então, se você falar, você dá um exemplo aí de uma hiperêmia ativa, você pode falar vários, velho. O cérebro, quando a pessoa está estudando, é uma hiperêmia ativa, porque se a pessoa está fazendo estudando, atividade física. atividade física, um monte de coisa. E a hiperêmia reativa? Por exemplo, quando você dorme em cima do braço, ou então você está assistindo a aula e dobra o seu pé em cima do seu joelho, assim, ó. Às vezes dorme a perna, não dorme? Então, é tipo isso é uma hiperêmia reativa, porque aí quando você libera o seu pé, vai ficar latejando o seu pé, porque tá tendo, mano, um fluxo sanguíneo pesado na região, que antes estava ocluído, entendeu? Saquei. Tio, juro que seu trabalho é a parte chave do capítulo, só que é muito tranquilo de falar. Pelo que eu percebi aqui, são 3 partes que você vai ter que falar, tá? Você vai falar, ó, você vai começar falando, beleza, tudo bem, tal, vou falar sobre o controle Fluxo das fitas, sanguíneo tal, a curto prazo. E aí você vai, tipo, só falar, mano. Então você tem 3 partes pra falar. Você vai se apresentar, tal, e vai falar sobre os 2 gráficos, certo? Você vai chavar sobre o primeiro gráfico, sobre o segundo gráfico, depois você vai falar sobre as 2 teorias, e depois vai falar sobre as 2 hiperêmias, velho. É tranquilo, mano, juro pra você. Eu vou montar uma da hora pra você, suave? Fica tranquilo. Demorou? Sabe quem é negão da BL? Hã? Negão da BL. Tô ligado. Água coca lenta. Vou te deixar fortão. Bicho é besta, né, mano? É uma besta demais.